Deixa eu arrumar vocês aqui. Bom dia, minha gente, tudo bem com vocês? Dando um tempinho para vocês chegarem. Tô aqui que adoro esse cantinho aqui, ó. O Bert aqui, as coisas aqui em cima, minha plantinha. Mas algum momento eu devo gravar aqui, né? No meu quadro, tem um quadro azul lindo aqui, ó. Aí vem parar aqui do lado da minha mesa, só porque eu gosto desse cantinho aqui. Esperar vocês aparecerem. Não é? Já vou deixar uns recados. A gente vai falar sobre as compensações, que é a sequência lógica ali dos movimentos de compensação, né? A gente tá começando a entender o que é a teoria sistêmica, né? De onde ela vem, quem que criou, o que ela diz. Então a gente tá começando a montar um entendimento, né? Começando a montar um entendimento de o que é tudo isso e onde isso pode ajudar a gente, tá? Porque isso é o principal, né? É que vocês estão tendo dificuldade de entrar, deixa eu avisar aqui como é que... Oi? Tá me vendo? Então, a gente está criando um entendimento de o que é a teoria sistêmica e onde que ela influencia a nossa vida. Porque é o que acontece, né, na verdade. A teoria sistêmica traz todo um novo jeito de entender as coisas. Bom dia! Todo um novo jeito de entender as coisas, né? Como que as relações fluem, como que elas se compensam, como que elas se equilibram, e são coisas... Ei, bom dia, gente! Como que tudo isso vai reger a nossa vida. Então, quando a gente aprende a teoria sistêmica, a gente está, na verdade, expandindo, né, o entendimento de qual é o fluxo das relações dentro desse mundo todo, para a gente entender como se portar melhor aqui dentro, né? Para ter, assim, uma vida mais harmoniosa, mais satisfatória, contentamento com a vida mesmo, né? Porque senão a gente fica aqui só dançando a dança das compensações sem entender o que é que tá acontecendo, né? E a gente acaba perdendo de aproveitar, de extrair o melhor que as relações e a vida podem trazer, certo? Então, a gente começou da ideia, né, de que existe lá a consciência coletiva, né, que é a minha consciência do clã. Dessa consciência do clã deriva a minha, que é a consciência pessoal, certo? O Bert, que é o Bert Hellinger, fala com uma intimidade, né? O Bert Hellinger, que é o criador das constelações como a gente conhece hoje, ele foi, primeiro de tudo, um estudioso das consciências. Ele percebeu que a gente fazia coisas de acordo com o grupo que a gente pertencia e isso trazia o peso ou a leveza da consciência, estando isso certo ou errado, prejudicando a gente ou nos dando vantagem. Entende? Então ele percebeu que a consciência do grupo rege a consciência pessoal, que é a minha. E então, quando eu entro para um grupo, né, ou eu entro no sistema familiar, eu estou sujeita à consciência arcaica. Ele chama de arcaica porque é a consciência antiga, mais antiga dentro desse grupo, né? Vamos dizer que é a consciência arcaica do meu clã familiar. Bom dia! A consciência arcaica do meu clã familiar, ela já está presente aqui desde o início da estrutura da minha família, certo? Então, quando eu entro nesse clã, eu começo a dançar essa dança e a minha consciência pessoal é regida pela consciência do grupo, tá bom? É uma coisa muito diferente da gente imaginar, né? A gente tem a ideia de que a gente está no centro, é o egocentrismo, né? Que cada um tem a sua individualidade, a sua liberdade e tal, mas a gente vai ver dentro da constelação e dentro da teoria sistêmica que não é bem assim. E que assim, não é de todo mal, né? Porque você fala assim... Eu coloquei esses dias, né, as respostas que eu recebo assim, ai, como assim que eu estou sujeita, então, a pagar uma coisa que alguém fez na minha família, sei lá, meu avô era um caloteiro e agora eu tenho que pagar essa conta? E se a gente entender que é assim, né, e como que você entende que é assim? Observando sua vida, observando a sua família, observando seus amigos, você vai ver que todo mundo... né, tem as suas questões da família e de alguma forma todos pagam por essas questões, né? E aí você começa a perceber que realmente não é assim.
Então, quanto antes a gente incorporar isso, né? Porque é uma mudança de consciência, né? Uma mudança de postura no mundo. Aí a gente começa a obter melhores resultados. Você vai ver que a vida começa a fluir um pouco mais porque você aprende os passos da dança, tá bom? Então a gente vai falar de compensações. A gente falou semana passada dos emaranhamentos, que são os padrões. Bom dia! São os padrões que a gente segue e as compensações são as ações derivadas desses padrões, tá? Parece complexo, mas não. É assim. Por exemplo, tem um padrão de escassez na família, tá bom? Desde os bisavós, por exemplo, no meu caso, a imigração, não é? Os meus, sei lá, bisavós, tataravós eram imigrantes, chegaram no Brasil sem nada. Então, eles vivem a escassez. E essa escassez e a distância e a falta, esse vácuo de não estar no seu lugar, perdura dentro da família, né? Então, por exemplo, eu estou emaranhada com a minha bisavó. Bom dia! É muito fácil a gente dar o nosso próprio exemplo, né? Eu estou emaranhada com a minha bisavó, porque ela fez o movimento de sair da Espanha e ir para o Brasil. E como que eu pago? Bom dia! Como que eu compenso nesse movimento? Voltando para a Península Ibérica, né? No entanto, que um dia que eu estava aqui, eu nem me considerava imigrante ainda, porque eu vim aqui para ficar um ano, meu marido vai estudar, a gente falou, vamos lá fazer um curso, ver qual é que é, e a gente volta rapidinho. E cá estamos há quase 7, né? E aí eu lembro de estar aqui e constelar com uma grande consteladora, que é a Daniela Flieger, e ela falou assim, Carolina, você tá voltando pra Terra, não, sabe? Para de lutar contra isso, né? E daí quando... tô em casa, entendeu? É muito doido, né? Não vai falar pro... Ela falou assim, você tem que ir pra Espanha, sai de Portugal e vá pra Espanha, vá sentir aquilo. E é uma loucura, E faz muito sentido, né? Então, quando a gente entende qual é a compensação que a gente tá pagando, a gente consegue gerir melhor isso, tá? Então, eu vou falar aqui, primeiro, que eu tenho a minha colinha, né, gente? Olha, ela estuda, escreve e traz a cola, né? Os movimentos compensatórios são dinâmicas inconscientes, né? É a ação que sucede um padrão de emaranhamento que ocorre dentro do sistema familiar para restaurar o equilíbrio e a ordem quando foi perturbada, tá bom? Então, por exemplo, qual é o equilíbrio que foi perturbado quando a minha bisa sai de lá, né, da Espanha? É o equilíbrio... Bom dia! O equilíbrio é perturbado quando ela sai, ela sai da pátria, ela perde o pertencimento à pátria dela, entendeu? E como que restabelece esse equilíbrio dentro do clã? Restabelecendo o pertencimento à pátria, é a nossa volta, tá? Estes movimentos tentam compensar eventos ou sentimentos não resolvidos, mesmo que muitas vezes resultem em comportamentos e situações disfuncionais, que é aquilo que eu expliquei agora mesmo, da diferença da consciência do grupo da consciência pessoal. A consciência do grupo manda, ela é muito maior, né? Ela é muito mais antiga e muito maior. E quando a gente entra com a nossa consciência pessoal, a gente compensa algo que está fora do equilíbrio dentro dessa consciência maior. Seja bom para mim ou não, tá? E aí é que acontecem os casos, por exemplo, a gente tá apegado a um padrão de escassez, porque a gente reprisa uma coisa do nosso sistema, e isso faz muito mal para mim, porque afinal, para quem a escassez faz bem? Não é? Mas a minha consciência se torna leve e o meu pertencimento está garantido quando eu faço a mesma coisa que o clã, tá bom? Quando eu sinto e vivo a escassez, tá? Em algum momento a gente vai ter uma aula sobre culpa e inocência. Eu já falei bastante disso aqui, porque a culpa e inocência é como a gente experimenta os movimentos compensatórios, tá? Como que a gente sabe que está compensando? Pelos efeitos que isso causa na nossa consciência. De às vezes você está fazendo uma coisa que é ruim para você ou é ruim para quem está em volta, mas você está com a consciência leve. Tá? Que é o caso das guerras, por exemplo. Você vai defender a sua pátria às custas de destruir a outra, mas você tem a consciência leve porque você está fazendo pelos seus. Isso é um exemplo extremo de consciência leve, né?
de inocência. E agora, quando você decide assim, não, vou quebrar com esse padrão da minha família, estejam eles felizes ou não, entendeu? E é muito difícil fazer isso, né? Por exemplo, numa família onde homens não prestam, né? Ou onde mulher é tudo interesseira. Se você vem e decide fazer o contrário, fazer diferente, você vai ser alertado pela sua família, você vai ser criticado pela sua família, e pode ser que em algum momento eles passem a entender que na verdade não, entendeu? Às vezes demora algumas gerações até, mas você, para quebrar esse padrão, precisa arcar, né, suportar o peso na consciência, tá bom? Bert Hellinger fala que só vira adulto, só desenvolve, bom dia, só desenvolve e cresce como adulto quem sente culpa. Só as crianças permanecem inocentes, né? Então, se você quer fazer um negócio diferente do que sua família tá dizendo que é o certo, mas você sente no seu coração que é o que você deve fazer, bom dia, aguenta a culpa, porque só cresce quem sente culpa, tá? Então, vamos partir aí do ponto de que as compensações são uma forma de tentar trazer de volta o equilíbrio ao sistema, tá? Então eu vou falar alguns tipos de compensação e vocês vão vendo aí se de repente vocês se encaixam em algum deles, tá? De repente você fala, nossa, encaixei em uns 3, porque eu perguntei aí, gente, e aí, vocês estão compensando ou nem por isso? Igual se diz aqui, né? Nem por isso. E aí a galera assim, ó, compensando em tantas coisas que eu não sei, tô afogada aqui em compensações. Não sei nem qual que eu luto primeiro, né? Então vamos lá saber quais são os tipos. Substituição de membros da família. Acontece quando um membro da família ele é excluído ou se vai precocemente e um outro membro vem para substituí-lo, para compensar a ausência dele, tá? Isso pode acontecer no caso de irmãos, por exemplo. Quando tem uma perda de um dos irmãos muito precocemente e algum outro tenta substituí-lo, tá bom? E aí, como que ele compensa isso? Assumindo características ou comportamentos que eram deste irmão, ou assumindo comportamentos que caracterizam para duas pessoas. Por exemplo, numa gestação gemelar, que só nasce um, tá? Uma criança é perdida na gestação. Este irmão pode, por exemplo, compensar comendo por 2, tá? Ele compensa na nutrição. Então, a pessoa que vai ter dificuldade em controlar a alimentação e vai sofrer as consequências disso, tá bom? Ou ela vai fazer por ela e pelo outro que não pôde se nutrir. Ou, como ele não pôde nascer, eu também não quero viver. E a pessoa tem um ar depressivo, ela olha para as coisas relacionadas à morte, ela não se sente viva, ela não consegue andar para frente e seguir a vida dela, tá? Tudo dá errado, você vê que ela é esvaída de vida, mas porque como que ela pode viver se o outro não viveu, tá? Existem infinitas formas de compensar, né? Como eu sempre digo, né? Tudo. Eu sou bióloga, né, gente? Na biologia, sim, o que pode dar errado? Tudo. Em 1 milhão de formas imprevistas, né? Você tem lá uma célula que tem que duplicar um gene. As chances disso dar errado e de formas incontáveis é tão grande. E a mesma coisa aqui nos padrões, né? Claro, assim, o grande serviço do Bert foi que ele estudou tudo isso e catalogou muitos desses padrões, né? Mas a gente, como constelador, tem que estar aberto a sempre descobrir coisas novas, estar sempre aberto a entender, bom dia, a entender, estar aberto a ver o novo, o impensável, né? Porque as formas de dar errado são infinitas. Mas o que é lindo, né? A única forma de dar certo é pelo amor, tá? O trabalho do Bert é baseado em que só o amor cura. Se você for ver bem, no fundo, o que vai curar e trazer a sensação de completude e satisfação é o amor, tá? Então vamos para a próxima. Cargas de destinos difíceis. Um indivíduo pode carregar o destino difícil de um antepassado para compensar injustiças ou sofrimentos que aquele sofreu.
Por exemplo, um neto pode vivenciar dificuldades financeiras ou emocionais similares a que o avô enfrentou, mesmo que não haja uma conexão direta. Por exemplo, o lance da escassez, tá? Na minha família, olha lá o pessoal vendo do trânsito. Ai, cuidado, ó, presta atenção no trânsito. Mas obrigada. Por exemplo, numa família, um avô sofreu escassez, a vida era difícil, trabalhava na roça, não sei o quê. E aí, quando eu já tenho uma boa vida na cidade, de alguma forma eu posso me sentir culpada por isso. Entende? E boicotar o meu próprio sucesso, tá? Próxima, lealdades invisíveis, que é por aí também. Movimentos compensatórios podem se manifestar como essas lealdades, onde membros da família sentem a necessidade de replicar ou redimir destinos trágicos de outro membro. Por exemplo, quando alguém sente que não pode ser mais feliz ou mais bem-sucedido que os avós, né? Entenderam? Limitando-se inconscientemente para honrar essas lealdades. Olha, minha professora, minha professora de constelação, né? Estudei com ela uns anos atrás. O exemplo dela era assim: você mora na favela, tá? É um exemplo. A situação é muito difícil, não sei o que, mas de repente uma pessoa da família começa a prosperar e ela vai comprar uma super casa, né? No meio da cidade, numa zona nobre. Em algum momento, essa pessoa ela pode inconscientemente se sentir tão culpada de estar num lugar onde ninguém está e se sentindo tão rejeitada e não pertencente à família que ela de alguma forma se boicota para voltar. E quando ela volta, todo mundo fala assim: ah, eu sabia que isso não era mesmo para você. E ela com consciência leve fala assim: ah, eu acho que eu tava errada. E aí ela tem a consciência leve. Ela perdeu tudo que ela construiu, mas ela tem a consciência leve, tá? Porque ela não aceita estar mais bem sucedida do que os outros, tá bom? Próximo exemplo. Reparação de injustiças. Quando uma injustiça ou um movimento traumático não foi resolvido no passado da família, como crimes, traições ou perdas significativas, pode haver um movimento compensatório para corrigir ou expiar estas injustiças. Por exemplo, um descendente pode inconscientemente atrair para si situações que espelham esta injustiça, tentando de alguma forma equilibrar a dor ou a culpa familiar. Por exemplo, isso é muito fácil de ver na vida financeira e nos negócios, né? Por exemplo, o meu avô, ele tinha uma super empresa e tomou um mega calote. Algum sócio deu um golpe nele e as coisas desandaram. E a partir daí, nossa família perdeu tudo e hoje vivemos mal por causa daquele sócio. E aí, quando eu decido montar a minha empresa, que tipo de sócios eu vou procurar? É tudo inconsciente, tá? E a graça na desgraça, é que a gente não percebe, tá? Não é muito mais fácil a gente ver o que tá dando errado na vida do outro, a solução da vida do outro do que a solução da nossa vida? Não tem aquela amiga que vem de novo namorando um cafajeste e você fala assim: menina, mas de novo? Você não vai aprender nunca? Já não sofreu, já não pastou o suficiente com os últimos 5? Você vai tentar o 6º, sabe? E é inconsciente, tá? E é por isso que a gente precisa de ajuda para ver. Não tem jeito, não tem jeito. A gente vai até um ponto, né? Quando a gente decide mergulhar no nosso autoconhecimento e a gente vai buscar, e tá bom, vamos pensar o cenário ideal. Você entendeu realmente, esse negócio de visão sistêmica faz sentido. Eu estou compensando a minha avó e eu estou aqui por causa disso. E agora? O que eu faço com isso? Entendeu? Se você conseguir vir a enxergar qual é o problema, qual é a compensação, o emaranhamento que você tem, conscientemente você não consegue entender como sair dali, tá? Você vai tentar e você vai bater naquela parede de novo. E aí, o que é que o constelador faz? Ou o que a ajuda terapêutica faz? Ela pega você e te ajuda a transpor essa muralha, transpor esse portal. Te mostra uma nova... Bom dia! Te mostra uma nova perspectiva
de como encarar a situação, tá? É mesmo assim um serviço de ensinar como fazer essa transição, tá? A gente vai entender aonde está a nossa força de ação e qual é a nova postura que a gente precisa ter para ter um resultado diferente, tá bom? Porque quando a gente tenta sozinho, a gente vai acabar entrando no, né, implantar a mesma coisa e vai colher a mesma coisa ali na frente. É muito difícil sozinho. É possível, mas é muito difícil sozinho você decidir, não. Então, a partir de agora, plantarei alfaces. Se é isso que eu quero colher, entendeu? É complicado. Mas, a partir do momento em que a gente enxerga qual é o problema e a gente consegue mudar a postura, a gente começa a dançar a dança das compensações de uma forma mais harmoniosa. Eu consigo acabar com elas? Não. Mas o que eu posso fazer? Abraçar isso daqui que eu tô vivendo e viver do melhor jeito possível. O Bert disse, né? Você vai resolver, entre aspas, né? Você vai lidar com essa situação no melhor possível. Mesmo que isso te cause a consciência pesada e a culpa, você vai arcar com essa culpa, vai sustentar a culpa e fazer diferente. E a partir da sua tarefa estar realizada, você tem um tempo a mais para curtir do seu jeito, tá? A liberdade, então, pode ser experimentada depois que você lida com isso, tá bom? Você resolve a sua tarefinha e a partir daí você pode se divertir um pouco depois, entendeu? É isso que ele nos diz. Agora, próxima quinta. Exclusão e inclusão. Quando um membro da família é excluído, seja por morte ou por ter sido deserdado, ou por qualquer outro motivo, o sistema familiar cria movimentos compensatórios para incluir novamente esse membro. Ainda que de forma inconsciente, é sempre inconsciente. Isso pode acontecer quando um descendente sente uma atração inexplicável, uma atração inexplicável por um comportamento ou situação que remete àquele que foi excluído. Por exemplo, até atendi uma mulher esses dias com nesse tipo de compensação do filho, tá? Eu vou colocar aqui o relato depois. A senhora vem constelar reclamando de que o filho está se comportando com comportamentos muito destrutivos que são iguais ao do pai. E a gente vai entender o quê? Ela é separada, o pai do menino foi embora, né? Na verdade, ela pega o menino e vai morar muito longe, ele perde praticamente o contato com o menino. E em determinado momento, quando ele vira adolescente, ele começa a reprisar atitudes do pai, inclusive o alcoolismo. E são coisas que pegam muito para ela, né? Porque ela se sente profundamente incomodada e culpada por ver o pai no filho. E eu falei, menina, qual que é a solução para isso, tá? E daí desenrola a constelação, a gente vai entender de onde que vem, por que ela, né, tem esse problema com o pai e como que ela vai deixar o pai existir no filho, tá? Então a compensação o pai foi excluído do sistema do menino e a pior exclusão, quando a gente exclui um pai ou uma mãe, a gente não pode ser inteiro. E aí a gente vai tentar validar o excluído na gente. A gente vai copiar o comportamento de quem tá longe, inconscientemente, tá bom? Se a vida inteira ele ouviu o seu pai é um bêbado, que não presta, o que ele vai fazer? Tá bom? É inconsciente, em amor ao pai, para integrar essa metade que falta nele. A coisa é profunda, né, gente? São assuntos difíceis de lidar, mas o processo dessa mãe é liberar o filho para ter o pai nele e enxergar o amor que ela pode sentir pelo pai nele, entendeu? Porque quando que o menino pode ser inteiro? Quando ela sentir o amor dos dois, do pai e da mãe. Mesmo que ela tenha que encontrar o amor que ela sentiu pelo pai, pensar naquele primeiro amor da primeira vez que eles se encontraram e entender que esse amor mora no filho. Ela não consegue mais amar a pessoa, não tem problema, mas ela tem que encontrar o amor no filho, para o filho poder ser inteiro. É assim que a gente inclui, vocês entendem? Então é muito fácil falar assim, nossa, excluí o pai do menino, muito fácil, né? Você consegue chegar aí, excluir o pai do menino, mas e agora? Como que eu vou ser tocada por esse amor? Para conseguir integrar e liberar meu filho para ele ser também metade do pai e poder ser um menino inteiro e se desenvolver normalmente, assim, em melhores condições, tá? Então a gente precisa ser guiado por esse processo. É mais possível, né, quando a gente é guiado no processo. Mais um.
Eu acho que a gente vai passar da hora hoje, porque eu tenho... Hoje, assim, fui... Se calhar deixa a segunda parte para a próxima. Hoje eu fui... Superei as expectativas aqui no conteúdo. Doenças e sintomas físicos. Algumas doenças podem ser manifestações de movimentos compensatórios. Por exemplo, uma pessoa pode desenvolver uma doença similar ao antepassado como forma de conexão ou de carregar um fardo que não foi resolvido, tá bom? Por exemplo, na minha família, os meus 2 bisavós que vieram da Espanha tiveram um treco antes dos 40, ou muito perto dos 40, no Brasil. A irmã da minha avó nasceu com um problema no coração que nem pôde ser identificado na época, porque não existia nada de exames para isso, nem nada. E ela também faleceu muito jovem por causa disso. Não tinha conserto, então ela viveu quanto deu, antes dos 40. E eu nasci com um problema no coração. Estou muito próxima dos 40 e passarei, entendeu? Porque eu entendo qual é o movimento compensatório, vou trabalhar isso, né? Pra gente, é uma forma de você lidar com a situação, abraça, entende? Abraçar. É isso que nós temos? É isso que a vida me custa? Vou, tá bom? Então, o movimento compensatório pode ser manifestado também em doenças, por exemplo. Ou, assim, por exemplo, uma família toda que apresenta a mesma síndrome, ou todo mundo em algum momento vai ter um problema na coluna, ou todo mundo vai ter, entende? Ou quando você faz uma conexão com um indivíduo específico, tá bom? São compensações. E aí tem a compensação final, que é sobre o dar e receber, que é o dar e tomar, no caso, né, que o Bert usa o tomar. Dentro do sistema familiar, que é quando um equilíbrio é perturbado, podem ter movimentos compensatórios para restaurar a harmonia. Então eu vou ler aqui, olha, Êxito na Vida, Êxito na Profissão, falando sobre expiação como compensação. E ele vai dar o exemplo do dar e tomar, tá bom? Ele estava falando aqui no capítulo anterior sobre a riqueza, que existe um movimento que é como você busca o equilíbrio para o mais. Já falei sobre isso daqui dentro dos relacionamentos e com relação à riqueza ou nos processos financeiros é a mesma coisa, né? Você entrega um pouco, a outra pessoa dá um pouquinho mais em compensação, essa fica com a consciência pesada, dá um pouquinho mais, essa daqui toma, fica com a consciência pesada, porque sempre quem dá fica inocente, sempre quem toma fica culpado, entendeu? E vocês estão sempre dando uma medida maior e a relação cresce, tá bom? Essa é o equilíbrio da riqueza. Que fala, de forma similar ao capítulo sobre a riqueza, existe um outro movimento da consciência que tem um papel importante, mas em direção oposta. Em relação à riqueza, está conduzida ao sucesso e ao lucro. Aqui leva ao insucesso e à perda. Este movimento da consciência vela sobre o equilíbrio entre dar e tomar. Isso significa que temos uma boa consciência quando, depois de tomar, também damos. É isso que eu expliquei agora. De forma que estabelecemos um equilíbrio e uma continuação do dar e tomar, no qual todos ganham por igual. Ok? O mesmo movimento, só que inverso, existe em relação à justiça e à culpa. Nós o conhecemos como penitência e expiação. E agora ele vai explicar o que é expiação, que é isso que a gente faz no movimento compensatório. O que significa aqui penitência e expiação? Expiação significa que faço algo contra mim ou a outros, algo que causa dores e danos. Se expio uma suposta culpa, faço algo que me fere e que me prejudica para pagá-la através do dano que me imponho e recebo da minha consciência, a confirmação de que posso voltar a pertencer. E aqui ele diz assim, ó, quando no equilíbrio, por exemplo, eu e meu marido, né, eu dou algo e ele, não, deixa eu pensar melhor o exemplo, só ele dá na relação, tá? E eu tô sempre com essa culpa, essa dívida. Para expiar, eu farei algo contra mim, tá? Esse é o lance... Oi, Fernando. Esse é o lance da expiação, da consciência pessoal, tá? Que a gente tende a fazer algo contra nós próprios para manter a consciência
leve, inocente, tá bom? A nossa consciência pessoal, ela não diz respeito ao que é melhor ou ao que é pior, mas sim o que traz a consciência leve ou a consciência pesada, tá? Então, por exemplo, um casal se separa. O homem larga a mulher e ela vai para sempre se manter nesse lugar de que nada dá certo, depois que eu separei, minha vida virou uma desgraça. Ou pode ser o contrário também, tá? A mulher foi embora e o homem foi pro fundo do poço e nunca mais se reergueu. E ele é sempre, daí pra frente, sempre um desgraçado. Por quê? Porque se ele melhorar, a outra pessoa vai dizer assim: ah, você tá vendo? Nem era tanto assim. Entendeu? Ele perde valor no que ele tem feito. Ele perde valor de sustentar aquela postura, tá bom? Então, quando a gente espia, a gente vai causar um dano a nós próprios para tentar manter o equilíbrio, tá? Como essa pessoa não consegue falar assim, não, realmente, ele foi embora, mas eu vou restaurar, né, o equilíbrio entre nós dois, voltando a esse patamar, porque ela ficou aqui embaixo. Voltando a esse patamar, não, ela vai se manter aqui e espiar isso para compensar, tá bom? E quando ela conseguir ter essa consciência e ela abraçar essa compensação, ela é capaz de voltar aqui, mas ela vai ter que abandonar muita coisa. Ela vai ter que fazer isso com a consciência pesada a princípio, né? Que é muito difícil você falar, não, tá bom, eu vou me reerguer, também tive culpa, né? Eu também quebrei e falhei aqui nesse movimento de trocar para o mais e vou voltar a me estabelecer na minha própria vida. Ela tem que desapegar disso, tá bom? É um movimento complicado. Então agora, vamos falar da origem de emaranhamentos e compensações, tá? Então, recapitulando, tá? O emaranhamento surge quando há eventos e sentimentos que não podem ser resolvidos nas gerações passadas e que afetam membros atuais da família. Esses padrões são disfuncionais e se mantêm em resposta ao desequilíbrio ou traumas do sistema familiar, ok? Esse é o emaranhado. O movimento compensatório tem origem nas tentativas inconscientes do sistema de restaurar o equilíbrio e a ordem. Eles ocorrem como uma forma de lidar com os desequilíbrios causados por esses eventos e sentimentos não resolvidos, tá bom? Então, o mecanismo de funcionamento, tá, do emaranhamento ele resulta de destinos difíceis ou de emoções de antepassados e eles geram um novo padrão disfuncional. Esse é o mecanismo de funcionamento. E o dos movimentos compensatórios são as ações e comportamentos que decorrem daí, como forma de expiar esse padrão que foi criado, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante, porque já passamos do horário, então vou adiantar o processo. O objetivo das constelações: identificar os emaranhamentos e abordar nas constelações para liberar os indivíduos dos padrões disfuncionais, respeitando a harmonia do sistema. Tá? Se você vier constelar comigo, eu não vou falar, minha filha, tá aqui o emaranhamento, veja, por você, mas pelo seu sistema. Porque qual é o meu objetivo? Restaurar a harmonia e o equilíbrio dentro do sistema. E quando o sistema está restaurado, todos os membros podem viver essa harmonia. Então, eu não estou zelando pelo seu bem-estar, mas de todo o seu clã e você está incluída aí, entendeu? Por isso que eu falo do humilde ser, gente. É trabalhar em prol de todos, a gente não se salva sozinho, tá bom? E o objetivo das constelações familiares com os movimentos compensatórios é revelar e direcionar para que os membros da família possam encontrar novas formas de compensar o equilíbrio sem perpetuar a disfunção que foi causada lá no emaranhamento, permitindo um fluxo mais saudável do amor e suporte dentro da família, tá bom? Entendemos? Então é isso, minha gente. Aqui a gente já cria mais um tijolinho, tá? Eu falo que é meia hora, mas eu não consigo, né, gente? Botamos aí mais um tijolinho no nosso entendimento do que é a teoria sistêmica, para que ela serve, de onde ela vem, o que come, onde vivem, né? Como eu disse aí no outro dia, o povo achou graça.
mais um tijolinho no nosso entendimento do que é essa história toda, para daqui a pouco a gente conseguir entender realmente, tô presa aqui agora e a solução, tá bom? Então no próximo vamos falar de vínculo, porque vínculo é um outro negócio que tá dando o que falar aqui, que toda hora eu escuto. O povo querendo desvincular alguém da família, né? Falar mal do ex-marido da esposa, querendo falar mal de... Sempre tem alguém aí que se você quer excluir do seu sistema, tá? Então a gente vai falar sobre vínculos e falar de quem que não dá pra se desvincular, tá bom? Que aceita que dói menos e vamos trabalhar com isso pra alcançar um objetivo melhor, tá bom? Obrigada aí, pessoal. E até quinta-feira que vem.